Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Vamos falar aqui uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que já passou pela Bíblia Sagrada, nesses 66 livros, você já teve uma curiosidade de aprender sobre o dízimo e quais os dízimos existentes na Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela nos diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todo o dízimo. A palavra dízimo é macer, no plural, dízimos. Então, não tem somente um tipo de dízimo, mas existente nas épocas antes da lei e depois da lei, os dízimos existentes nesta época. Nós temos em Gênesis capítulo 7, 4, 6 a 8, nós vemos o dízimo que foi dado por intermédio de Abraão a Melquisedeque, chamado dízimo do reconhecimento, onde Abraão reconheceu Melquisedeque como rei de Salém e como sacerdote do Deus Altíssimo. Nós também temos o dízimo em forma de voto. Nós vemos em Gênesis 28, 22, o próprio Jacó fazendo voto que daria a ele 10% de tudo aquilo que ele possuía, ele daria a Deus. Lembrando que o voto, antes da lei, era um costume dos tempos antigos de dar 10% aos deuses como agradecimento. Após a lei mosaica, nós vemos um dízimo constituído como lei. Esse dízimo nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos em Deuteronômio 12 e 14, nós vemos esse dízimo como um dos dízimos de suma importância. Nós vemos em Deuteronômio 14, nós vemos a forma que era feito este dízimo. O dízimo em Deuteronômio 14, versículo 22, era um dízimo anual. Uma vez ao ano, todos os levitas, como peregrinação, era chamado dízimo das primícias, o qual eles davam 10% da colheita. Só que existia, sim, em Deuteronômio 14 e 22 e outros Deuteronômio 14 e 24, algumas explicações, daria para obedecer, sim, a Bíblia daria para cumprir este mandamento do dízimo anual. Este é o terceiro dízimo que aqui estou citando. Este dízimo era o dízimo da adoração e do agradecimento. A Bíblia diz que eles tinham que trazer a Deus os holocaustos, os votos, o sacrifício, as ofertas voluntárias e daria ao Senhor, oferecia holocausto e se alegraria no lugar que Deus escolhera. Embora nesta época em que foi estabelecido esta lei dita a Israel por intermédio de Moisés, não existia o templo, o lugar em que Deus escolhera e assim nomeou o seu nome era Jerusalém. Então, este era o mandamento, uma festa de peregrinação, onde toda Israel, os israelitas,
exceto a tribo de Levi, sim, saía dos seus lugares, da sua terra, que estava distante de Jerusalém, para oferecer a Deus este dízimos, essas ofertas, esses holocaustos. Nós vemos também que aqueles judeus que estavam distante de Jerusalém, ele poderia sim fazer uma cerimônia local com a sua família e desfrutar daquela colheita do dízimos e oferecendo a Deus. Mas há uma questão em Deuteronômio 24, versículo 22, aquele israelita que não tinha como chegar a Jerusalém com todas as suas oferendas a Deus, os holocaustos, os seus animais, a primícia dos seus animais, ele não tinha como levar até Jerusalém, porque estava distante. Ele venderia todos aqueles animais e aquelas ofertas, pegava o dinheiro e ia até Jerusalém com a sua família e lá compraria, sim, todos os animais novamente. E é uma especificação ali muito clara que ele festejaria com sua família, comeria aquele dízimo com a sua família. Então esta reunião até Jerusalém, neste dízimo anual, era uma festa para todos. Todos sacrificavam a Deus, ofereciam a Deus e festejava diante de Deus e se alegrava diante de Deus. Nós temos aí o quarto dízimo citado nas Escrituras, em Números 18, 24 a 29, nós vemos que os sacerdotes ofereciam o dízimo dos dízimos. A nação de Israel trazia até a eles os dízimos e eles ofereciam oferta alçada ao Senhor daquele dízimo, que era chamado dízimo dos dízimos. Os sacerdotes recebiam o dízimo e também davam o dízimo como oferenda e adoração a Deus. O quinto dízimo na Bíblia Sagrada era o dízimo do terceiro ano. Esse dízimo é chamado dízimo social. De 3 em 3 anos, todos os agricultores israelitas, exceto a tribo de Levi, eles traziam ao templo a casa do tesouro, lugar de depósito, e oferecia ao sacerdote, oferecia aos levitas, dava aos levitas, aos órfãos, às viúvas e os necessitados. Há uma citação nas Escrituras, em Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, quando eles fizessem esses dízimos ao Senhor, eles não poderiam esquecer dos levitas. E a Bíblia ela é bem clara sobre estes 5 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Primeiro dízimo, o dízimo do reconhecimento feito por Abraão, o dízimo de voto feito sim por Jacó. Nós temos aí também o dízimo anual, o qual era oferecido a Deus. Nós temos também o quarto dízimo, que era um dízimo que eles poderiam vender esse dízimo e também ir para Jerusalém com a sua família e festejar e comer aquele dízimo, que era ordenância de Deus, que era para festejar e se alegrar, porque Deus tinha dado a eles aquelas bênçãos. Nós temos também o dízimo dos sacerdotes, onde os sacerdotes recebiam todos os dízimos da nação de Israel e oferecia a Deus. Nós temos o quinto dízimo na Bíblia Sagrada, que era o dízimo do terceiro ano, o dízimo social, que era para os órfãos, para as viúvas e para os necessitados.
Assim a Bíblia nos escreve sobre 5 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Se você gostou deste vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.